Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula sobre tipos de perícia contábil. Eu sou o Gediel Mendes e hoje vamos mergulhar. É um dos temas mais importantes para quem deseja atuar como perito contador. Nessa aula você vai conhecer os diferentes, ou melhor, as diferentes modalidades de perícia contábil, entender onde cada uma é aplicada e descobrir qual caminho pode ser mais interessante para a sua carreira profissional. Então, prepare o seu material, fique confortável e vamos começar. Perícia judicial. Vamos começar falando sobre a perícia judicial, que é a modalidade mais tradicional e conhecida no mercado. Perícia judicial é aquela realizada dentro de um processo judicial. Ela acontece por determinação de juiz, quando há necessidade de esclarecer questões técnicas, contábeis que vão influenciar na decisão do caso. Agora preste atenção nas características principais. Primeiro, ela é requerida por despacho ou sentença judicial, ou seja, é o juiz quem nomeia o perito e determina a realização do trabalho. Segundo, obedece a prazos processuais. Isso significa que você terá prazos definidos pelo Código de Processo Civil para entregar seu trabalho. Não dá para atrasar. Terceiro, o resultado é um laudo pericial contábil. Esse laudo é um documento técnico formal que vai auxiliar o juiz na tomada da decisão. E quarto, o laudo pode ser contestado pelas partes. As partes do processo têm o direito a questionar suas conclusões através de assistentes técnicos. Então, guarde bem, na perícia contábil você está a serviço da justiça, respondendo diretamente ao juiz. Aplicação da perícia judicial. Você deve estar se perguntando, mas em que tipos de caso eu vou trabalhar como perito judicial? Olha, as aplicações são bem variadas. Vou citar as mais comuns. Primeiro, temos as ações de dissolução de sociedade, quando os sócios se separam e precisam dividir o patrimônio da empresa. O perito é fundamental para avaliar quanto cada um tem direito. Segundo, a apuração de haveres. Aqui calculamos quanto um sócio que está saindo tem a receber da empresa. É um trabalho minucioso de avaliação patrimonial. Terceiro, prestação de contas. Quando alguém precisa demonstrar como administrou recursos de terceiros, muito comum em inventário e tutelas. Quarto, ações trabalhistas. Você vai calcular verbas rescisórias, diferenças salariais, horas extras. É um campo enorme. E quinto, revisão de contratos. Quando há discussão sobre valores pactuados, reajustes, cláusulas financeiras. Então, veja, o campo de atuação é bastante amplo. Cada tipo de ação traz desafios específicos, e quanto mais você se especializar, mais valorizado será no mercado. Agora vamos falar sobre o assunto, sobre outro universo, que é a perícia extrajudicial. Como o próprio nome sugere, essa perícia é executada fora do Poder Judiciário. Não tem juiz, não tem processo judicial em andamento. Ela é solicitada por pessoas físicas, pessoas jurídicas ou entidades que precisam comprovar fatos ou apurar valores de forma técnica e imparcial. O objetivo aqui é bem claro: comprovar fatos ou apurar valores para fins específicos que podem ser os mais diversos. Uma negociação entre empresas, uma fusão, uma investigação interna, uma auditoria especial. A grande diferença é que você não está respondendo ao juiz, mas sim ao seu contratante. E isso é fundamental. Você também tem sua independência técnica e imparcialidade profissional. O fato de alguém
te contratar não significa que você vai dizer o que ele quer ouvir, mas sim a verdade técnica dos fatos. Dentro da perícia extrajudicial, nós temos três modalidades principais. Vamos entender cada uma delas. A primeira modalidade, perícia arbitral. Essa é realizada no juízo arbitral, que é uma forma alternativa de resolução de conflitos. Ela segue a lei de arbitragem, que é a lei 9.307 de 1996. E aqui vem um detalhe importante. O laudo pericial produzido na arbitragem tem força de sentença judicial. Isso mesmo. Quando os árbitros tomam a decisão baseada no seu laudo, aquilo tem o mesmo valor de uma decisão judicial. É executável, é definitivo. Por isso, a perícia arbitral é tão séria quanto a judicial, mas geralmente é mais rápida e envolve valores mais expressivos. Segunda modalidade é a perícia estatal. Essa é executada no âmbito da administração pública, geralmente por servidores públicos ou peritos contratados pelo governo. Qual é o objetivo? Apurar irregularidades, investigar fraudes, atender demandas de órgãos de controle como o TCU, Tribunal de Contas da União, que é o TCE, Tribunal de Contas Estaduais, e a Controladoria Geral da União. Se você tem interesse em atuar no setor público, essa é uma área muito interessante e em crescimento. E a terceira modalidade, perícia voluntária. Essa é contratada por interesses das próprias partes envolvidas. Não tem juiz, não tem árbitro, não tem poder público. São as partes que dizem, olha, estamos com uma dúvida aqui, uma dúvida técnica. Vamos contratar um perito para esclarecer isso e evitar problemas maiores no futuro. É muito usada para prevenir litígios. Ao invés de ir para a justiça e gastar anos discutindo, as partes contratam um perito de confiança, aceitam o parecer técnico e resolve a questão de forma amigável. Além dessas classificações que vimos, existem alguns tipos especiais de perícia que merecem destaque. São áreas de especialização dentro da perícia contábil. Primeira, perícia criminal, também chamada de perícia forense. Aqui o perito trabalha apurando crimes contra o patrimônio, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, fraudes corporativas, corrupção e etc. Geralmente é realizada por peritos oficiais, aqueles vinculados à Polícia Federal, Polícia Civil ou Ministério Público. Mas peritos particulares também podem atuar como assistente técnico de defesa ou acusação. É uma área fascinante, que envolve investigação, rastreamento de recursos, análise de operações complexas. Se você gosta de investigação, essa pode ser a sua praia. Segundo, perícia trabalhista. Aqui, o foco é calcular verbas trabalhistas, diferenças salariais, horas extras adicionais noturnas, insalubridade, periculosidade, férias proporcionais, etc. É uma das áreas com maior demanda no Brasil. A Justiça do Trabalho tem milhares de processos que precisam de perícia contábil. Terceira, perícia tributária. O perito tributário examina questões fiscais complexas, calcula tributos devidos, analisa se houve recolhimento correto, avalia pedidos de compensação e restituição. Com a complexidade do sistema tributário brasileiro, essa é uma especialização muito valorizada e bem remunerada. Então, veja, dentro da perícia contábil, você pode se especializar e se tornar referência em um nicho específico. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor, um comparativo direto. Visualizar as diferenças entre perícia judicial e extrajudicial. Então, aqui, nós temos o aspecto, que é local. A judicial, gente, ela acontece dentro do processo judicial. E a extrajudicial acontece fora do judiciário. Quanto à determinação, na judicial, é o juiz
que determina. Na extrajudicial, são as partes interessadas que solicitam. Quanto aos prazos, na Justiça, você segue prazos processuais definidos pelo Código de Processo Civil. São prazos legais rígidos. Na extrajudicial, os processos são acordados entre você e o contratante. Há mais flexibilidade. Quanto a quem você responde? Bem, na Justiça Judicial, você responde ao juiz. Ele é seu cliente, por assim dizer. Na extrajudicial, você responde ao contratante, pessoa física, empresa, órgão público e etc. Entender essas diferenças é fundamental para que você saiba, para você saber como se portar em cada situação. A postura profissional muda conforme o contexto. Agora eu vou compartilhar com você algumas dicas muito importantes que vão fazer diferença em sua carreira como perito. Primeira dica: a perícia judicial é a mais comum e a mais regulamentada. Se você está começando agora, foque nela primeiro. Cadastre nos tribunais da sua região, Fórum Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho. Construa sua experiência por ali. Dica 2. A perícia arbitral está crescendo muito no Brasil. Grandes empresas estão cada vez mais optando pela arbitragem, ao invés dos judiciários tradicionais. E sabe o que isso significa? Geralmente são casos com valores mais altos de honorários melhores. Então, assim que você ganhar experiência, busque se cadastrar em câmaras de arbitragem. É uma excelente oportunidade de crescimento profissional e financeiro. Dica de número 3. Cada tipo de perícia tem suas particularidades e você precisa entender essas diferenças para não cometer erros de postura. Na perícia judicial, você responde ao juiz, sua linguagem é formal, seu laudo segue padrões técnicos rígidos, você não pode ter contato direto com as partes. Na perícia extrajudicial, você responde ao contratante, há mais flexibilidade, mais possibilidade de diálogo, mas você jamais perde sua imparcialidade técnica. Confundir essas posturas pode prejudicar a sua credibilidade profissional. Então, estude bem cada modalidade antes de aceitar um trabalho. E aqui o resuminho para você gravar, arbitral. Isso vai te ajudar a você fixar aqui o conteúdo. Então, existe basicamente dois grandes grupos, né? A judicial, como eu já falei, ela corre dentro do processo do juiz, né? Dentro do processo judicial. A extrajudicial, ela se subdivide em arbitral, estatal e voluntária. E temos as perícias especiais, que são criminal, trabalhista e tributária. A criminal para crimes financeiros, a trabalhista para as questões laborais, a tributária para questões fiscais. Cada uma tem suas características, seus procedimentos, suas oportunidades. O importante é você conhecer todas essas possibilidades para planejar sua carreira de forma estratégica. Chegamos ao final da nossa aula sobre tipos de perícia contábil. Conhecer os diferentes tipos de perícia é fundamental para você. Primeiro, atuar adequadamente em cada modalidade, sabendo como se portar, que procedimentos seguir, que linguagem usar. Segundo, compreender os procedimentos específicos de cada tipo, os prazos, as formalidades, as exigências técnicas. Terceiro, respeitar as particularidades de cada contexto. Você não atua da mesma forma em uma perícia judicial e em uma perícia voluntária. E quarto, desenvolver sua carreira de forma estratégica. Conhecendo as oportunidades, você pode se planejar, se especializar e crescer profissionalmente. A perícia contábil é uma área, gente, fascinante, com múltiplas possibilidades de atuação. Você pode trabalhar no judiciário, pode atender empresas privadas, pode atuar no setor público, pode se estabilizar, pode se especializar em uma área específica. As oportunidades, galera, são muitas. O que você precisa é conhecimento técnico, ética profissional e comprometimento com a verdade e dos fatos. Eu espero que você tenha
aproveitado essa aula. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo com muito prazer. Não esqueça de fazer os exercícios de fixação para testar os seus conhecimentos. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e bons estudos.